A história de Aaron Hernandez começou em Bristol, Connecticut, uma cidade mais conhecida por seus operários do que por prodígios do futebol americano. Nascido em 1989, Hernandez cresceu com seu irmão mais velho, Jonathan, em uma casa marcada tanto pelo amor quanto pela volatilidade. Seu pai, Dennis, era um disciplinador que incutiu nos filhos uma ética de trabalho ferrenha, principalmente quando se tratava de esportes. Sua mãe, Terry, trazia um equilíbrio de carinho e afeto. Desde pequeno, Hernandez demonstrava uma aptidão atlética natural que o destacava nos campos de futebol americano. Ele era maior, mais rápido e mais forte do que a maioria das crianças da sua idade. Seu talento era inegável, e rapidamente ficou claro que ele possuía o potencial para a grandeza. A paixão de Hernandez pelo futebol americano se tornou sua força motriz, oferecendo uma fuga da atmosfera, às vezes, turbulenta em casa. Seu pai, uma ex-estrela do futebol americano no ensino médio, reconheceu o talento do filho e o incentivou a se destacar. Mal sabiam eles que a vida deste jovem e promissor atleta daria uma guinada dramática e, em última análise, trágica. A Bristol Central High School se tornou o palco onde Aaron Hernandez floresceu como uma verdadeira estrela do futebol americano. Desde o início, ele mostrou um talento natural que o destacava dos demais. Seus treinadores e colegas de equipe rapidamente perceberam que ele não era apenas mais um jogador. Ele era especial. Sua combinação de tamanho, velocidade e atletismo bruto o tornou uma força a ser reconhecida em ambos os lados do campo. Ele era um jogador versátil, capaz de mudar o rumo de um jogo com uma única jogada. Sua presença em campo era intimidadora, e ele rapidamente se tornou o jogador mais temido pelos adversários. Ele se destacou como tight end, usando seu físico poderoso para dominar os defensores e fazer recepções espetaculares. Cada jogo era uma oportunidade para ele mostrar suas habilidades excepcionais, e ele raramente decepcionava. Sua capacidade de fazer jogadas difíceis parecerem fáceis o tornou um favorito entre os fãs e um pesadelo para os oponentes. No último ano do ensino médio, o domínio de Hernandez lhe rendeu o prêmio de Jogador do Ano de Futebol Americano Gatorade de Connecticut, um testemunho de seu talento e dedicação excepcionais. Este prêmio não era apenas um reconhecimento de suas habilidades em campo, mas também de seu trabalho árduo e determinação para ser o melhor. Olheiros de universidades de todo o país o notaram e logo as ofertas de bolsas de estudo começaram a chegar dos principais programas de futebol americano. As cartas de recrutamento se acumulavam, e cada uma representava uma nova oportunidade para ele continuar sua carreira no futebol em um nível ainda mais alto. Apesar dos elogios e da atenção, rumores de um lado mais sombrio de Hernandez começaram a surgir. Havia sussurros sobre seu comportamento fora de campo, e alguns começaram a questionar se ele poderia lidar com a pressão e as expectativas que vinham com seu talento. Havia rumores de brigas, afiliações com gangues e um temperamento explosivo que às vezes aparecia fora de campo. Esses rumores lançavam uma sombra sobre suas realizações, e muitos se perguntavam se ele poderia superar esses desafios pessoais. No entanto, seu talento no campo era inegável, e muitos descartaram essas preocupações como a exuberância de um jovem talentoso, mas problemático. Eles acreditavam que, com a orientação certa, ele poderia superar esses obstáculos e alcançar seu verdadeiro potencial. Hernandez acabou escolhendo a Universidade da Flórida, uma decisão que elevaria ainda mais sua carreira no futebol americano, mas também o colocaria em um caminho repleto de perigos. A universidade oferecia uma plataforma maior e mais visibilidade, mas também trazia novos desafios e tentações que testariam sua força de caráter. A Universidade da Flórida, com seu programa de futebol americano histórico e o lendário técnico Urban Meyer, forneceu a plataforma perfeita para Aaron Hernandez brilhar em um palco nacional. Meyer, conhecido por sua habilidade em desenvolver talentos, viu em Hernandez um potencial que poucos poderiam igualar. A combinação de um programa de elite e um treinador visionário criou o ambiente ideal para que Hernandez mostrasse suas habilidades excepcionais.
ele se juntou a um time já repleto de futuras estrelas da NFL, incluindo o quarterback Tim Tebow, mas o talento de Hernandez era impossível de ignorar. Tebow, com sua liderança e carisma, formou uma dupla formidável com Hernandez, que rapidamente se destacou como um dos principais alvos ofensivos. A química entre os dois jogadores era evidente, e juntos, eles criaram momentos inesquecíveis no campo. A época de Hernandez em Gainesville foi marcada por triunfo e turbulência. Enquanto ele brilhava nos jogos, fora do campo, sua vida era uma montanha-russa de altos e baixos. As pressões de ser uma estrela em ascensão, combinadas com questões pessoais, criaram um cenário complexo para o jovem atleta. Ele desempenhou um papel fundamental na temporada do Campeonato Nacional dos Gators em 2008, mostrando suas habilidades como um tight end dinâmico. Sua capacidade de fazer jogadas decisivas em momentos críticos foi crucial para o sucesso do time. Hernandez não apenas contribuiu com touchdowns importantes, mas também com bloqueios e jogadas estratégicas que abriram caminho para vitórias memoráveis. Seu atletismo e capacidade de criar jogadas desiguais contra os defensores o tornaram um pesadelo para os técnicos adversários. Com uma combinação rara de velocidade, força e agilidade, Hernandez era uma ameaça constante em campo. Ele podia correr rotas precisas, fazer recepções acrobáticas e ganhar jardas após o contato, tornando-se um dos jogadores mais temidos da liga universitária. No entanto, problemas fora de campo continuaram a assombrar Hernandez. Incidentes envolvendo comportamento questionável começaram a surgir, levantando preocupações sobre sua capacidade de se manter focado no futebol. As manchetes frequentemente destacavam suas controvérsias, ofuscando suas conquistas esportivas. Ele se envolveu em uma briga de bar, que resultou em uma investigação policial, embora as acusações tenham sido retiradas. Esse incidente foi apenas um dos muitos que começaram a pintar um quadro preocupante de sua vida fora do campo. A mídia e os fãs começaram a questionar se Hernandez poderia superar seus demônios pessoais. Também havia rumores de contínuas afiliações com gangues e preocupações sobre seu círculo de amigos. As influências negativas ao seu redor levantavam dúvidas sobre seu julgamento e escolhas. Amigos e familiares temiam que essas associações pudessem comprometer seu futuro promissor. Apesar desses sinais de alerta, a proeza de Hernandez no futebol americano o manteve nas graças de muitos, incluindo o técnico Meyer, que o via como uma peça-chave das aspirações do campeonato dos Gators. Meyer acreditava que, com orientação e apoio adequados, Hernandez poderia superar seus desafios pessoais e continuar a brilhar no campo. No entanto, as sombras do passado conturbado de Hernandez estavam se alongando, ameaçando engolir o futuro brilhante que parecia estar à sua frente. As questões não resolvidas e os problemas persistentes lançavam uma nuvem sombria sobre suas realizações, deixando todos se perguntando se ele conseguiria escapar de seu próprio destino. O draft da NFL de 2010 viu o sonho de Aaron Hernandez se tornar realidade quando ele foi selecionado pelo New England Patriots na 4ª rodada. Para muitos jovens jogadores, ser escolhido no draft é a culminação de anos de trabalho árduo, dedicação e sacrifício. Para Hernandez, foi um momento de validação e uma oportunidade de mostrar ao mundo seu talento excepcional. Entrando em um time liderado pelo futuro quarterback do Hall da Fama, Tom Brady, e pelo renomado técnico Bill Belichick, Hernandez parecia pronto para a grandeza no nível profissional. A combinação de sua juventude e o ambiente vencedor dos Patriots parecia uma receita para o sucesso. Ele estava cercado por alguns dos melhores talentos da liga, o que só aumentava suas chances de brilhar. Apesar de ter caído no draft devido a preocupações com seu caráter, Hernandez rapidamente silenciou os críticos com seu desempenho em campo. Ele mostrou uma habilidade natural para o jogo, combinando força, velocidade e inteligência. Cada jogo era uma oportunidade para ele provar que merecia estar ali, e ele não decepcionou. Ele formou uma dupla ofensiva potente com o colega calouro tight end Rob Gronkowski, revolucionando a posição de tight end com seu tamanho,
atletismo e habilidades de recepção. Juntos, eles criaram um novo paradigma para a posição, tornando-se uma ameaça constante para as defesas adversárias. A química entre os dois era inegável e eletrizante. Em apenas sua segunda temporada, Hernandez ajudou a liderar os Patriots ao Super Bowl XLVI, onde enfrentaram o New York Giants. Chegar ao Super Bowl é o sonho de qualquer jogador da NFL, e Hernandez estava vivendo esse sonho. A pressão era imensa, mas ele parecia prosperar sob os holofotes. Embora os Patriots tenham perdido um jogo de partir o coração, o desempenho de Hernandez no maior palco do futebol americano consolidou seu status como uma das jovens estrelas mais promissoras da NFL. Ele mostrou ao mundo que podia competir com os melhores e que seu futuro na liga era brilhante. Ele havia alcançado o auge do sucesso em seu esporte, mas por trás da fachada de fama e fortuna, uma realidade mais sombria estava fermentando. Fora do campo, Hernandez enfrentava batalhas pessoais e demônios internos que poucos conheciam. A pressão de manter uma imagem pública impecável enquanto lidava com problemas pessoais era esmagadora. Os demônios que assombraram Hernandez ao longo de sua vida estavam prestes a ressurgir com força total, levando a uma queda chocante que enviaria ondas de choque pela NFL e além. Sua história serve como um lembrete sombrio de que o sucesso no campo não garante a paz fora dele, e que os desafios pessoais podem ser tão devastadores quanto qualquer adversário.